fashionistas! Hoje eu tô aqui para falar de Olimpíadas, para continuar comemorando aí o Dia do Profissional de Educação Física, mas eu não vou estar falando aí das Olimpíadas que eu já falei, de todo que eu fui, etc, tipo um vlog, ou do Rio Fanfarra 2016, todas as histórias muito engraçadas que aconteceram nessas Olimpíadas. Eu vou estar aqui falando do espírito olímpico. Porque eu acho que o espírito olímpico faz a gente aprender a ser melhor da nossa vida. Então eu vou falar algumas histórias dessas Olimpíadas e de outras Olimpíadas, enfim, de pessoas que estavam compartilhando coisas no meu Facebook, e eu compartilhei também porque eu achei histórias incríveis, e eu acho que a gente tem que aprender com essas histórias pra gente compartilhar isso na nossa vida e fazer a gente realmente aprender com isso e valorizar esse bem que é o espírito olímpico e parar com todo o mal, porque a gente já tem tanto mal, né, em volta da gente. Então é bom quando a gente vê uma coisa tão boa, tão pura e tão não egoísta quanto é o espírito olímpico. Então vamos lá, eu acho que a primeira é a reportagem que eu vi do Thiago Braz, que foi nosso medalhista de ouro no salto com vara, consolando um francês babacão que falou aí um monte de coisa muito ruim sobre nós, povo brasileiro. E ele ficou lá depois do pódio dele, que ele foi super vaiado, e ele ficou lá consolando o francês. Ok que o francês foi um babaca. Sinceramente, eu não concordo com isso do brasileiro vaiar. Eu sei que é cultura nossa e tal, vaiar o adversário. Mas eu não concordo com ele, porque, primeiro, não era o primeiro dia das Olimpíadas, então ele já sabia que ia ser vaiado, porque todo mundo é vaiado. Então ele simplesmente foi um mau perdedor, que não é um espírito olímpico at all, né, de jeito nenhum. Mas eu acho que vaiar ele no pódio, apesar dele ter comparado a gente a nazistas, apesar dele ter falado aquele monte de coisa do técnico dele, falar que ele perdeu por conta de macumba ou qualquer uma dessas coisas, eu acho que foi demais. Então ele se sentiu humilhado, triste, e o Thiago aí foi super legal de ir lá conversar com ele e consolá-lo. Eu acho que esse francês, espero que ele aprenda a ser menos babaca em relação a isso, e aprende a ser melhor perdedor, que se não for um povo brasileiro, enfim, vaiando ou gritando, vão ter várias outras coisas que possam fazer ele perder. Mas eu acho que realmente ser vaiado enquanto você tá no pódio, acho que é muito ruim. Mas enfim, acho que valeu aí o Thiago, o nosso Thiago Braz, ter consolado ele. Acho muito legal. Parabéns, Thiago. Foi muito legal aí a sua atitude. A segunda história aconteceu com uma americana e com uma neozelandesa. Elas se chocaram numa prova correndo e a americana torceu o pé e se machucou. E aí ela não conseguia, na verdade ela tentou ainda correr e não conseguiu. E aí a neozelandesa, em vez de continuar e terminar a prova, o que ela poderia ganhar, ou enfim, poderia ficar mais na frente, ela simplesmente ajudou a americana a andar e terminar a prova. Então as duas terminaram a prova, uma em uma posição e a outra logo atrás. E os juízes ficaram tão emocionados com essa história que botaram elas na final, fizeram ela passar, que elas obviamente não tinham passado depois de toda essa situação, elas não tinham se classificado para a final. Mas eles ficaram tão emocionados com esse espírito olímpico que classificaram elas para a final. E é uma prova, tipo, uma situação incrível que aconteceu aí, porque ela simplesmente, a neozelandesa, ela desperdiçou a chance dela para ajudar aí a outra que não era do seu país, não era sua amiga, não era nada, era apenas a sua companheira
colega aí de corrida de outro país, de outra, enfim, sua adversária. E ela aí liberou o seu bem-estar para ajudar aí ao próximo. Então essa história pra mim é absurdamente incrível. Sem contar que é da Nova Zelândia, né? Vocês sabem que muito amor, muito amor. Enfim, parabéns aí às duas, porque essa história merece ser compartilhada por várias Olimpíadas aí na frente, porque ela é incrível. A outra história que eu tenho é dos comediantes, um francês e um mexicano, que vieram pro Rio e entraram em contato com uma situação de uma comunidade carente para levar crianças carentes para assistir Jogos Olímpicos. E aí, eles foram em vários jogos, e em vários jogos eles ficavam levando crianças diferentes para elas terem a oportunidade de ver aí as Olimpíadas. Eles são conhecidos por fazer várias coisas legais assim pelo mundo, e eles fizeram aqui também. Enfim, parabéns para eles. Incrível aí a situação que eles fazem. Eu considero isso um espírito olímpico. E também foram compartilhados aí bastante pelo Facebook. Tenho certeza que ganharam muito mais fãs aí. Até mesmo quem não conhecia, eu não conhecia eles. Passei a conhecer aí por toda essa história muito legal que eles fizeram. Outra história não é dessas Olimpíadas, tá? Mas a galera compartilhou de novo, como eu acho que vai acontecer com a neozelandesa e a americana, de um espanhol na prova de cross country, que um queniano, que era o primeiro lugar, ele se perdeu na prova. Ele estava no lugar errado, ele não estava conseguindo chegar até a linha de chegada. E aí o espanhol estava em segundo lugar. Em vez dele passar na frente do queniano para chegar na frente e ganhar a medalha de ouro, ele simplesmente apontou pro queniano para onde ele tinha que ir e aonde ele tinha que chegar para ganhar a medalha de ouro. E aí o queniano chegou e ganhou a medalha de ouro, e o espanhol ficou com a medalha de prata. E aí quando o jornalista perguntou para ele por que ele fez isso, enfim, porque ele não passou e ele não ganhou, ele falou que, como assim, não seria justo, eu não merecia ganhar, o queniano merecia ganhar, porque ele foi melhor, ele só simplesmente estava perdido porque ele não entendeu a direção, né, que era pra ir. Então, gente, muito amor por esse espanhol, né? Incrível, sem contar que ele tem a noção de que ele não merecia, que o queniano era melhor que ele nessa situação. Ele não botou ele mesmo na frente, ele não foi egoísta. E a outra história, que na verdade é uma história de superação, que é um menino que foi o único que ganhou da prova do Phelps, que é o menino de Singapura, que ele, há alguns anos atrás, ele tirou a foto com o Phelps de fã, e ele foi nessas Olimpíadas a única pessoa que conseguiu tirar a medalha de ouro do Phelps. E ele tá lá na foto do lado dele, dentro da piscina, lá tendo ganho do Phelps agora. Então eu acho que isso é uma história de superação diferente, né? De como um fã supera o seu ídolo. E é muito legal, e aí ele continua lá agora já todo grandão, enfim. E é muito legal. Então eu acho que as Olimpíadas em si, elas não trazem só toda a parte do esporte, de como o esporte melhora a nossa vida, de como o esporte traz inclusão social e tudo isso que se fala o tempo todo nas Olimpíadas, mas toda essa parte do espírito olímpico para a sociedade, que eu acho que nós precisamos muito, né? Como nós vivermos melhor e como nós sermos melhor como pessoa e como sociedade, né? Nós pararmos de sermos egoístas e vivermos melhor em sociedade, que a maioria de nós não temos. E isso é uma coisa muito maior, né, do que apenas uma coisa, por que nós não somos assim, enfim, é um assunto muito grande. Mas espero aí que essas histórias ajudem você que está assistindo a ser uma pessoa melhor. Aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai sendo uma pessoa melhor. E aí, sendo uma pessoa melhor, a gente vai melhorando a nossa família, a nossa vida,
o nosso mundo, a nossa cidade, tudo isso. Porque de cada um, a gente melhora aí o mundo, tá bom? Então, de novo, parabéns, professor de Educação Física. De novo, espero que você tenha gostado, tá bom? Eu também tô nas redes sociais, no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Snapchat todos os dias como Bianca SBC. Beijo!